Bom dia, irmãos e irmãs da Igreja Batista Simplicidade, e você que está ouvindo também essa mensagem aí no YouTube. Que bom que você está aqui conosco. Estamos nesse domingo, segundo domingo de agosto. Hoje é dia de Santa Ceia. Estamos aqui no Hotel Buriti com os irmãos e irmãs da igreja, celebrando e fazendo em memória de Cristo, lembrando, que Jesus está vivo, celebrando a Eucaristia, a nossa reunião de comunhão, lembrando de Jesus. E o texto de hoje fala sobre a importância de termos uma fé que realmente faça com que a gente acesse o sobrenatural de Deus. E essa história é uma história que eu gosto muito, queria ler com você. Está lá, no caso, em 2 Reis, é o texto base, 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Certa mulher da comunidade dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, seu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e cremos, Senhor Deus, que o Senhor está neste lugar. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem dado a nós, Senhor Deus, mais do que nós precisamos. Obrigado, Senhor Deus, por esse exemplo maravilhoso de fé que nós queremos aprender nesta manhã com essa viúva, seus filhos, e com o profeta Eliseu. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém e amém. Recentemente nós estamos pregando uma série de estudos à receita, e eu preguei sobre uma história de Elias, o mestre, do Eliseu, que é o texto de hoje que nós lemos, do profeta Eliseu. O profeta Elias teve uma experiência há quase uma década atrás, e o tema do sermão foi alimento para o caminho. Quantas vezes nós precisamos de forças para continuar, porque estamos tristes. O caso de Elias, que ele estava sendo perseguido pela rainha Jezabel, e aquilo o deixou triste. Mas o que a gente vê ali, Deus no meio do caminho providencia ali um pão assado. Eu creio que o próprio Jesus esteve com Elias ali, assando ali aqueles pães, alimentando com água no meio do deserto. É assim que Deus faz conosco quando estamos tristes. Somos servos de Deus, somos filhos e filhas de Deus, mas temos tempos de tristeza, dificuldade, problemas, e às vezes pensamos em desistir. E Elias fala: eu prefiro morrer. Mas Deus alimenta o seu servo, faz ele continuar. Ele chega ali naquela caverna, no monte Horebe, que é a presença do Senhor sempre estava naquele monte, e Deus pergunta para Elias: o que você está fazendo nessa caverna, Elias? Ele falou: estou chateado, estão me perseguindo, não respeitam o Senhor, não tem mais ninguém em Israel que sirva ao Senhor. Ele falou: não, Elias, você está enganado. Eu tenho 7.000 pessoas que servem ao meu nome, joelhos que não se dobraram diante de Baal. E ali Elias é redirecionado, seu chamado é ressignificado, e ele começa uma nova caminhada. Ele unge Eliseu, depois passam-se anos, e ele é levado por uma carruagem de fogo, não experimenta nem a morte. O profeta Elias ali deixa com Eliseu a sua capa, ele recebe porção dobrada do Espírito Santo sobre a vida dele, a porção que estava sobre Elias ficou sobre Eliseu. E vemos agora, nesse contexto diferente que lemos, o mesmo reino do norte ali, mas agora o profeta é Eliseu. Isso nos informa que de um texto para o outro, entre a caverna de Elias e esse milagre do azeite da mulher que chega diante de Eliseu, nós vemos aí pelo menos 10 anos, se passaram. E Deus é assim, Ele nos dá alimento para continuarmos. Quando a gente acha que é o fim Deus tem muito mais para nós. E esse texto de hoje
nós já vemos que começa dizendo que ali existia uma comunidade de profetas. Olha o que Deus tinha em mente. Elias achava que não tinha mais ninguém a não ser ele para servir o Senhor, mas Deus o faz continuar. Ele unge Eliseu. Ali Jezabel já morreu, hoje o filho dela é o rei, provavelmente ali dessa época. Estamos a mais de 2 séculos e meio da destruição do templo pelos babilônios. E o ministério de Eliseu se torna poderoso. É feito ali uma escola de profetas, um seminário, o primeiro seminário que a gente vê na Bíblia. Isso quer dizer que Deus tem sempre algo a mais, né, para nós. E essa mulher, ela perde o seu marido, ela é viúva, tem 2 filhos, e o marido dela fazia parte dessa comunidade de profetas. Era provavelmente um discípulo de Eliseu. E ela chega diante ali de Eliseu, né, que é o sucessor de Elias, e ela diz: olha, meu marido era fiel, e ele estava aqui, servia a casa de Eliseu, a casa dos profetas, a casa do Senhor, e eu estou aqui agora numa situação difícil. E por isso o tema de hoje, nós sugerimos como é por conta da fé. Não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso, um restaurante que você conhece, vai regularmente ali, de repente o dono do restaurante fala: olha, essa mesa aqui é um lançamento e a gente quer que você a experimente, e é por conta da casa. Você já viu isso, por conta da casa? Já teve essa experiência, né? Que você se sente honrado, você se sente ali prestigiado. E na verdade essa mulher vai ali para onde ela sabe que ela tinha prestígio, o prestígio de Deus. Ela conhecia o profeta, ela conhecia ali a comunidade dos profetas, e ela não se sentia sozinha. O marido dela era da casa de Eliseu, então ela servia junto ao profeta. Não era qualquer pessoa, ela pertencia a uma comunidade. Como é bom pertencermos a uma comunidade, estarmos aqui como comunidade à mesa do Senhor Jesus, servindo juntos. Você nunca está sozinho, você está no meio do povo de Deus, porque você é filho e filha de Deus. E Eliseu fala isso: fica tranquila, é por conta da tua fé, é você que vai dimensionar, né, o que você precisa. O contexto histórico, como eu disse, acontece no Reino do Norte, provavelmente o reinado de Jorão, e ali Eliseu estava exercendo ali como líder, né, e a boca de Deus, o profeta de Deus, ali para um reino extremamente corrupto, separado do Reino do Sul. Nós vemos ali a Síria crescendo, meio que distante, mas a Síria já se levantando como um império. Isso historicamente dá para a gente se situar, né? E logo depois da Síria vem os babilônios, e assim chega, né, nesse momento em que o povo está ali sempre sendo dominado por alguém, né? E no caso a Síria estava se levantando, e exatamente como hoje, algumas situações de lei, né, elas acabam trazendo consequências para os sucessores, né? Aqueles que ficam, né? A mulher estava endividada porque o marido tinha uma dívida, tinha um crédito, e ela não tinha condições, e a lei daquela época permitia que ela quitasse isso, dando os seus filhos como escravos. Mas que mãe deseja isso? Essa mensagem no dia dos pais, no dia de Santa Ceia, aqueles filhos estavam se sentindo certamente órfãos. Imagina agora com essa possibilidade de ainda serem escravos, e aquela mãe viúva ficar sem os seus filhos. Naquela época, meu irmão, minha irmã, diferente de hoje, uma mulher não tinha condição de se sustentar. Raramente ela tinha uma profissão. A profissão dela era cuidar dos seus filhos, e os filhos sustentavam a sua casa. E aquela viúva certamente ali tinha os filhos pequenos, eles seriam o sustento dela no futuro, e ela teria que entregar por conta dessa dívida. E mesmo em situações assim, a própria palavra de Deus previa em Levítico 25 que existia o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? De 50 em 50 anos, 49 anos em 49 anos, os judeus tinham por costume libertar os escravos, restituir as terras. Mas isso foi, com o passar do tempo, se acabando. As pessoas continuavam o rito religioso como sempre, a religiosidade, mas o que era justiça ficava de lado. Então as pessoas cobravam mesmo, tomavam pessoas como escravos. Mas como tantas vezes na história, né, a religião é mantida e a justiça é esquecida. Quantas vezes vivemos isso? O dilema deste texto, daquela viúva, era realmente claro, né? Ela estava cercada por injustiça. Ela se sentia sem saída, mas ela entendia que agora ela teria que correr onde ela sabia que Deus estava, e Deus estava ali naquela comunidade, junto com Eliseu. A viúva, na verdade, representa todos que vivem à margem, injustiçados, pessoas que estão sendo realmente escravizados por uma lei pesada, por uma mão pesada, o dedo que acusa,
a dor coletiva, ela representa as lágrimas de muitas pessoas. Mas existe uma diferença. Ela tinha, na verdade, uma certeza, ela tinha uma esperança que a moveu até chegar diante do profeta. Ela fazia parte de uma comunidade, seu marido fazia parte dos joelhos que não se dobraram, como Deus disse para o antecessor de Eliseu, Elias. 7.000 pessoas que não se dobraram diante da idolatria de Baal e das injustiças daquele tempo. Então ela buscou a casa da promessa, e ela buscou ali o local onde ela realmente poderia ser tratada como alguém que era importante, porque nós fazemos parte de uma comunidade, e ela também sentia isso, e ela saberia que ela encontraria muito mais que respostas. Creio que ela sabia que ali ela encontraria a provisão. Isso, na verdade, como afirma o pastor, por exemplo, Hernandes Dias Lopes, ele certa vez sobre, esse texto da viúva, e dos seus filhos, Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o milagre do azeite só aconteceu porque aquela mulher atendeu alguns requisitos indispensáveis. Primeiro, submissão ao seu líder espiritual. Ela possuía também uma reserva, e ainda que pequena, e teve fé suficiente para fechar a porta e esperar a provisão. Creio que o que o reverendo Hernandes Dias Lopes quer dizer com isso é que nós devemos aqui entender que existem situações que precisamos manter a semente e não consumir a semente, comer a semente, porque a semente é aquilo que vai acontecer, o que a palavra de Deus nos conta, o que nós vemos: quem planta vai colher, isso em quantidade maior. Então algumas coisas são para consumo, outras coisas são para reserva. Precisamos ter nossas reservas, e com muito pouco Deus pode fazer muitas coisas, e o profeta sabia disso. Quando nós temos o que plantar, também teremos colheita. É isso que ele falou: você tem alguma coisa na sua casa? E ela diz: eu tenho azeite. Que interessante, né? O dilema de hoje não é muito diferente. Vivemos dias de injustiça. Você está acompanhando, e eu também, como a injustiça se propaga, como nós temos essa sensação de que estamos sendo realmente lesados. Aquela mulher estava ali com os seus direitos sendo lesados, e a pena era muito pesada. Não muito diferente do que vivemos nesses dias. Nós estamos falando aí de isometria, de questão de tempo de prisão, de carga tributária. Nós estamos vivendo um período em que a injustiça e estão nos oprimindo. Nós só trocamos agora as correntes de ferro pelas correntes de um futuro incerto. Você está se sentindo assim, como eu estou me sentindo, em que estamos sendo vituperados, em que nossos direitos estão sendo deixados de lado, pessoas querem coordenar, querem estar acima de todas as coisas. Esse é o tempo. Muitas famílias vivem acorrentadas pelo alto custo de vida, não é verdade? Quantas pessoas estão assim, em situações como aquela viúva, sem qualquer condição de criar seus filhos, e vai deixando o futuro da nova geração como algo incerto, como algo a ser uma sensação de que somos escravos de um sistema. Que triste o que estamos vivendo, um futuro nebuloso, um túnel que entramos sem uma luz no final. É isso que estamos vivendo. O sistema não leva os nossos filhos fisicamente, mas pressiona em sequestrar o futuro deles. É isso que estamos vendo na nação brasileira, uma injustiça. Mas o nosso Deus, Ele é justo, o nosso Deus, Ele entende a fé, Ele ouve. Por isso esse é o nosso papel, de clamarmos por justiça. Não só saindo às ruas, mas isso é importante, não só expressando a nossa insatisfação, mas orando. Nós precisamos orar, precisamos ter fé, porque com muito pouco, o nosso país é um país com muitos recursos, mas às vezes parece que tudo está escasso. Mas é aí que Deus age. É quando somos fracos que somos fortes. O que o Brasil precisa, além de opiniões, o que o Brasil precisa, claro, além de liberdade, de justiça, o Brasil precisa de Jesus. O Brasil precisa de pessoas que tenham o caráter de Cristo, um caráter de justiça, um caráter de igualdade. É isso que Deus deseja. E como a vida daquela mulher, parece que a vida daqueles meninos estava começando no negativo, jovens já com possibilidade de serem escravos, sem o seu futuro. Nós nos sentimos assim, o brasileiro se sente assim. Nós estamos ouvindo constantemente situações de injustiça se proliferando. Tanto que o filósofo Luiz Felipe Pondé, eu gosto até de usar esses filósofos, que muitos deles nem cristãos são. A classe média brasileira vive esmagada, trabalha muito, paga muito e vê pouco retorno. Vive oprimida por um Estado que cobra como se fosse rico,
mas devolve como se fosse pobre, numa entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo em 2019. Se for ouvir a opinião dele hoje, talvez ele esteja mais preocupado ainda com a classe média. E você e eu estamos nos sentindo assim oprimidos? É aí que entra a fé, a esperança. E é aí que é importante ter uma comunidade, ter um lugar de refúgio. E nós precisamos estarmos juntos, nós precisamos estar juntos nesse momento. Essa é uma descrição precisa da nossa época. Trabalhamos cada vez mais. Talvez algo parecido, quem gosta de academia, é que você está correndo aquela esteira, você corre, corre e não sai do lugar. É isso que você está sentindo, é isso que eu estou sentindo, é isso que o Brasil está sentindo. Nós corremos, nos esforçamos, nos cansamos e não avançamos, não saímos do lugar. O credor moderno bate a porta. Ele não vem lá com um pergaminho dizendo: eu quero seus filhos. Não, mas ele vem com pressões, com más notícias. Ele vem na velocidade da internet. Ele vem na notícia falsa, ele vem na pressão, na injustiça, na caneta poderosa que não pensa nas pessoas, não olha para as pessoas, mas olha para os seus objetivos, e muitos deles objetivos totalmente pessoais, totalmente voltados para ideológicos. É isso que a gente está vendo, deixando para a nossa geração, os futuros brasileiros, os futuros brasileiros com um futuro incerto, um futuro nebuloso. A viúva da história sabia que sozinha não teria saída. Nós também precisamos entender que nós precisamos reconhecer que não estamos sós. É um dilema profundamente humano. Muitas vezes nós nos sentimos sós, sozinho. Você já sentiu assim? Sozinho, sem esperança. Mas quando você começa a entender que existe, a ação de Deus está ainda aqui oculta, mas Deus está ali com a sua mão. Tem pessoas para isso. A gente tem que se unir em oração, se unir com as pessoas da nossa comunidade, nos posicionarmos. É isso que Deus quer. Parte de algo maior. A igreja será sempre essa família, onde a gente pode compartilhar as nossas necessidades uns com os outros, e também os nossos medos, as nossas frustrações. A fé nesse contexto é a certeza de que ela vai além dos números, das pesquisas, ela vai além do que a imprensa diz. Nós confiamos no Senhor. A Bíblia diz que tem pessoas que confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. A nossa base está em sabermos quem Deus é, e entendemos que o nosso valor e o nosso socorro está no Senhor. É aqui que a história começa a nos provocar. Essa história da viúva, dos seus 2 filhos, dos credores que são implacáveis, injustos, que querem seus filhos. É aqui que vamos aprendendo, né? E será que temos ensinado os nossos filhos a contar apenas a força dos nossos braços, a contar apenas com os nossos recursos? Ou será que estamos ensinando que a nossa esperança está no Senhor, no Deus e no milagre da provisão? Porque o nosso Deus é um Deus provedor. A viúva foi ao fórum correto. É o que está na moda, né? O fórum. Qual que é a instância? Ela foi na instância correta. Ela foi no Supremo Tribunal Eterno de Deus, ali na casa do profeta, na casa do Senhor, na casa das promessas. Essa é a nossa instância, meu irmão, minha irmã. Nós não estamos limitados à maior instância de um país. Nós estamos ilimitados ao Deus que está sobre todas as instâncias. E isso não elimina o dilema, porque nós vivemos isso, mas muda o desfecho, muda o final da história. O final da história não depende mais de nós, não depende mais da nossa nação, nem de pessoas fora da nossa nação, mas nós dependemos do Senhor de todas as nações. O governo de Deus é eterno, Ele que coloca os governantes. Aliás, você já orou pelo seu presidente, pelo presidente do Brasil hoje? Temos que orar para que Deus avance no coração desse homem, da sua equipe, avance em todos os poderes da nossa nação, que o Senhor tome nas suas mãos a vida dos líderes. A palavra de Deus diz, Jeremias 29:7, orem para que a cidade que vocês estão indo seja próspera, porque se a cidade for próspera, vocês serão prósperos. E Jeremias estava falando da Babilônia. A Babilônia é a prostituta das nações na Bíblia. É onde eles estavam indo cativos, sendo ali vivendo em escravidão por 70 anos. E Deus pede, ore pela Babilônia. Quanto mais nós brasileiros devemos orar pelo Brasil, pelos nossos líderes, pelo regime que nos escraviza. Que se o Brasil for próspero, nós seremos prósperos. Voltando para o texto, né? Aquele texto ali, né? Onde o profeta
achado pela viúva, pelos seus filhos desesperados, entre muitos meios da graça. Deus tem muitos meios, meu irmão e minha irmã, de alcançar-nos com a sua graça. E um deles é a provisão divina. A provisão de Deus é aquilo que Deus está olhando e vendo antes mesmo da nossa necessidade existir. Deus já está agindo e Deus já tem para você algo que às vezes para você é irrisório, mas para Deus já é a solução. Porque Deus é assim, Ele é o Deus provedor. É o Jeová Jireh. Essa palavra tem um sentido bíblico, Jeová Jireh, primeiro porque ele só é usado junto com a palavra Yahvé, que é o nome impronunciável do Senhor, aquelas letras que o judeu diz até que é a respiração, né? Yahvé. Você fala isso quando nasce o último suspiro, você fala Yahvé. É o poderoso, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse é o nosso Deus. É Ele que é o Jireh e é o provedor. Essa Jireh vem, nós vemos pela primeira vez em Gênesis, no contexto do sacrifício de Isaac, quando Abraão ali já prepara o altar, já está com o cutelo, com a faca na mão, já vai ali sacrificar o filho que Deus pediu, o único filho dele. Mas Deus, no momento certo, Ele provê ali o cordeiro, e para que o filho de Abraão não fosse sacrificado. E daí Abraão diz e dá um nome para aquele lugar: o Senhor provê. Está lá em Gênesis 22, versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. E até o dia de hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Na presença de Deus, onde Deus está, há provisão. E essa forma do hebraico Jireh, ela significa literalmente ver e perceber. No contexto bíblico, ver de Deus não é passivo, significa ver e agir em favor daquele que pede. Para o judeu, prover é isso, é antes de acontecer, e agir de acordo para solucionar. Jeová Jireh, Deus olhando e já agindo para que no final o propósito dele seja cumprido nos seus filhos. Deus vê a necessidade antes que ela surja, Ele age para suprir a necessidade. Declarar o Senhor é provedor. Ele é o único que antecipa e é o único que pode suprir todas as nossas necessidades. O termo não se aplica a homens, não se aplica a reis nem a profetas. Jeová Jireh, a provisão, essa palavra é usada só para o nosso Deus. Nosso Deus é o Jeová Jireh. Esse nome estava carregado de memória espiritual. Lembrar quem é Jeová Jireh era lembrar do Monte Moriá, era lembrar onde Deus poupou a vida de Isaac e reafirmou a aliança dele com Abraão. Meu irmão, minha irmã, Deus está olhando para a sua necessidade, para a minha necessidade, e Ele já está agindo, seja qual ela for. Eliseu não inventou uma solução. O que você tem? Eu já tive uma ideia aqui. Não, Eliseu, ele já entendia, Deus já tinha falado com Eliseu, ele já sabia que ela tinha alguma coisa na sua casa, que o mais provável é que ela não tivesse nada, porque se ela tivesse algum recurso, ela daria em troca dos seus filhos, ela daria em troca da liberdade deles, tenho certeza disso. Mas o profeta pergunta para ela, ela diz: eu tenho um pouco de azeite. Aí o profeta diz: aí entendi, vai ser por conta da sua fé, minha irmã, vai ser por conta da sua fé, vai lá. E daí ele dá todo uma forma, porque ele sabia quem era Jeová Jireh. Ele provê com abundância. O crédito de Deus é ilimitado, meu irmão. Ele é o crédito de Jeová Jireh, que continua vendo as nossas necessidades. Antes mesmo que elas apareçam, Deus já sabia o que aquela viúva ia precisar. Ela ia precisar de muitas botijas, porque o azeite era por conta da casa, o azeite era por conta da fé. Que maravilha! Ela estava ali na presença do profeta, ela fazia parte dessa comunidade, o seu esposo, ela não estava sozinha. Isso significa que no coração dela havia uma certeza: se Deus foi fiel com a sua casa, com o seu esposo, e o seu esposo foi fiel a Deus, Deus não iria desampará-la. O profeta não prometeu pagar a dívida, não ofereceu nenhuma solução, nem de negociar a dívida. O profeta entendeu que aquilo era algo que era por conta do Jeová Jireh. Vá lá, peça emprestadas vasilhas, e não poucas. Faça isso. Quem semeia, ainda que pouco, vai ver uma grande colheita. Jesus fala que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer para aquele monte sair do lugar e ser transportado para outro, porque Deus assim
pode fazer. E a colheita daquela mulher, o resultado foi surpreendente, foi sobrenatural. O milagre não aconteceu na rua, não aconteceu na igreja, não aconteceu na presença das pessoas, do credor, não. Deus age na nossa casa, Deus age perto dos seus filhos, é algo familiar, é por conta dele. Ele quer suprir a necessidade dos seus filhos. E é por isso que Deus não depende de plateia, Ele depende de fé. Ele age através da fé das pessoas. Meu irmão, minha irmã, naquele lar, a fé se transformou em azeite. A fé do sobrenatural foi transformada naquilo que se pode ver, naquilo que se pode sentir, saborear, naquilo que pode ser útil. A fé daquela mulher terminou em vasilhas e mais vasilhas, até que acabassem as vasilhas. O azeite continuou jorrando. Ninguém pode conter a provisão de Deus. Ninguém. Nem vasilhas. Você pode trazer quanto você quiser. Enquanto você trouxer, o azeite derramava, o azeite enchia, o azeite vertia. Por quê? Porque a provisão de Deus, ela não termina, ela é eterna. Ela é a provisão que nós teremos até estarmos com Ele. Meu irmão, minha irmã, a limitação somos nós. Nós somos, essa é a dinâmica do reino. O tamanho do milagre acompanha o tamanho da nossa fé e o tamanho da nossa obediência. Quando Deus diz é por conta da casa, é por conta da fé, na verdade Ele está dizendo que o cristão, o crédito está no céu. Aquilo, nós temos esse acesso. Deus que nos sustenta, é Deus que sustentou o marido dela, a sua família, e é Deus que iria sustentá-los, mesmo na ausência do pai daquela casa, mesmo na ausência. Meu irmão, minha irmã, você que hoje no dia dos pais está triste, você que está chateada, às vezes como uma criança que essa semana me falou, olha, eu não tenho pai presente, eu não gosto do dia dos pais. Olha o que Deus mostra nesse texto, mesmo quando o pai está ausente. Eu perdi meu pai em 2018, não sei se você também é ali, ou você não teve um pai presente, como disse essa criança de 8 anos. Meu irmão e minha irmã, eu pude dizer para ela, olha, você tem um pai que vai estar sempre presente, é o seu Pai Celeste. Jesus disse que nós nunca nos sentiríamos órfãos, e aquela família não tinha o seu pai ali, que morreu, mas jamais deixaria de ter o seu pai provedor, o Pai Celeste, que está olhando por nós. É o nosso Pai que está nos céus. A palavra diz que se nós concordarmos com algo aqui, declararmos em fé, juntos ainda crendo, o nosso Pai Celeste ouvirá o nosso clamor. Ele não apenas supre a necessidade, mas deixa sobras para que saibamos que a sua mão é mais larga que o nosso pedido. Sabemos que Deus não pode ser contido. As vasilhas acabaram, mas o azeite continuou, e só parou quando acabaram as vasilhas. O azeite de Deus, a provisão dele está sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, jamais acaba. Creia nisso, em nome de Jesus. O milagre na casa da viúva é um eco. Na verdade, já é uma sombra daquilo que realmente seria vertido por nós. Ainda muito maior, um milagre muito maior. Aquele milagre que o azeite jorrou e fez com que os filhos fossem libertos. Aquele milagre naquela casa já era uma sombra do que Jesus faria por nós. A verdade é que por conta do pecado, todos nós estamos na mesma situação daqueles 2 meninos. Todos nós, eternamente condenados à escravidão eterna. Mas Jesus, Ele foi moído pelos nossos pecados. Jesus, Ele foi esmagado até o sangue dele ser vertido naquela cruz. Nós somos condenados aos grilhões do inferno, sem qualquer possibilidade de resgate, a não ser pela justiça, que nós seríamos justificados por aquele que foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades. E como no caso da viúva, só existe um lugar onde se pode encontrar o socorro, é na graça de Deus, que tudo vê e que tudo age de maneira antecipada, porque Jesus já estava crucificado desde a fundação de todas as coisas, porque Deus é provedor. Ele nos proveu a salvação através de Cristo. Deus viu a necessidade eterna do ser humano e Deus já agiu mandando o seu Filho. Que maravilha entender a palavra de Deus. Tudo aponta para Jesus. Jesus é o azeite perfeito de Deus, o azeite valioso. O azeite durante milênios era algo vital para o povo de Israel. E era produzido por prensas que realizavam o esmagamento de azeitonas, um processo antigo, bruto,
pedras que ali iria sendo prensada ali, e saindo do outro lado um azeite. A primeira prensa geralmente era mais valiosa, com menos imperfeições, depois as outras demais, mas tudo era usado, até a última gota, o azeite, o fruto da oliveira era usado, pressionado, moído até o caroço, até ele ser despedaçado, para que o precioso óleo pudesse ser extraído. Assim era o processo do azeite. Não foi assim também com Cristo? A palavra diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, esmagado sob o peso dos nossos pecados. O próprio profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5 diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz essa paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Sua entrega jorrou vida, assim como a azeitona esmagada, o caroço esmagado, verteu o azeite. Jesus foi esmagado e verteu seu sangue por nós, para nos curar, para iluminar o nosso caminho. No mundo antigo, o azeite puro tinha muitos usos. Ele era alimento, o azeite era remédio, combustível, também para iluminar as candeias, e matéria-prima para também fazer o óleo de unção. Ele era também consagrado. Assim é Jesus, a provisão eterna de Deus, perfeita provisão de Deus é Jesus para nós. Ele é o pão que nos alimenta, ele é o bálsamo que nos cura, ele é a luz que dissipa as trevas, e é a unção que consagra e nos separa só para Deus. Que maravilha ver essa história. E nós, nessa história, nós não somos Eliseu, nós não somos a viúva, e nós somos aqueles filhos sem defesa, com o destino certo de escravidão. Nós somos esses filhos, eu e você. E Jesus se permitiu ser prensado por nós, moído por nós, e ter o seu sangue precioso vertido, a unção que consagra, que nos separa para Deus. E o Espírito Santo é derramado sobre nós como uma unção quando aceitamos a Cristo, porque a unção de Jesus é a unção da provisão perfeita de Deus, provisão para a vida eterna. Que maravilha! Corações famintos, famílias quebradas, países despedaçados, injustiças claras à luz do dia. Precisa desse bálsamo que é Jesus, desse azeite. Outro dia eu ouvi dizer que o Brasil estava sendo azeitado pela China. Sabe o que é isso? A China está azeitando muitos países, né? Querendo colocar ideologia, né, comunista aí, né, nos nossos... Na nossa forma de pensar, está azeitando. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu declaro que Deus está azeitando o nosso país, azeitando o Brasil com Jesus. Jesus é essa unção de Deus sobre, como diz a unção que cai na cabeça de Arão, que escorre pelas barbas, pelo corpo, nos unge. Esse é o nosso Cristo, é a provisão eterna de Deus. Ele foi dado como pagamento total da nossa dívida, e seu sacrifício é mais que suficiente. Ele jorra para a vida eterna. Não há como terminar isso. E nós, como já os vazios, nós precisamos de mais e mais pessoas sendo cheias. Essa unção não para, a não ser que nós não tragamos mais as vasilhas. E as vasilhas aqui representam as pessoas que não conhecem a Jesus. Essas são as pessoas, quando o azeite da graça transborda sobre nós, alcança as próximas pessoas. Mais pessoas cheias do Espírito Santo. É assim que a nossa nação vai ser abençoada e ungida em Cristo. Experimentamos, é por conta da fé. É por conta da sua fé, da minha fé, que nós venceremos, que nós andaremos no meio do deserto ao lado de Cristo, no vale da sombra da morte, mas com a proteção do nosso pastor, porque Jesus está sempre conosco. Deus, Ele quer dizer: eu vou tomar isso e vou colocar a minha justiça no lugar. E assim como o azeite da viúva só cessou quando não havia mais vasilhas, a obra de Cristo só vai encontrar o seu limite quando não houver mais corações dispostos que precisam ser alcançados pela mensagem de Deus. Aí sim virá o fim, aí sim a unção será completa, aí sim o azeite vai terminar de jorrar. A pergunta que ocorre hoje é: há espaço na sua vida para mais dessa unção? Você tem que se esvaziar.
Você precisa se tornar uma vasilha vazia, um receptáculo vazio para o Espírito Santo te encher da presença de Jesus. Começa a se esvaziar dos seus medos, das suas frustrações, da sua raiva. Começa a se esvaziar daquilo que você mesmo acha que da sua própria força, do seu próprio conceito. Começa a se esvaziar confiando no Jeová Jireh. Ele vai te encher, porque Ele está vendo. Meus irmãos, a injustiça está comendo solta, mas Deus está vendo. Vai chegar a hora, já está chegando a hora, porque Deus Ele vai fazendo isso. Ele já viu, Ele já proveu, Ele já viu um caminho. Nós não vemos ainda, mas Deus já viu. O Jeová sempre vê e sempre age, e assim será na nossa nação e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está aqui derramando nessa transmissão aqui do YouTube. Abençoa, Pai. Abençoa todos que estão ouvindo, que sejam alcançados, supridos, cheios do Espírito Santo. Alcança a nossa nação. Nessa manhã estamos unindo com o clamor de tantas igrejas, crendo, Senhor Deus, que na presença aqui do Espírito Santo, nesse dia de ceia, em que fazemos em memória de Cristo, lembramos que Ele é o azeite, Ele é a unção. É Ele que está aqui agora enchendo os nossos corações, transbordando, e que há de alcançar através de nós mais e mais pessoas vazias, que precisam ser cheias do Espírito Santo. Deus, faça isso. Nós oramos pela nossa nação e vemos o Senhor derramando esse azeite, azeitando o Brasil. Nós vemos isso. Comece a azeitar, Senhor Deus, a azeitar essa nação, a derramar Jesus. E que ela comece no nosso presidente, Pai. Comece abençoando essa equipe do Executivo. Pai, derrama azeite, Senhor Deus, unção na área do Supremo Tribunal Federal. Faça assim também ali na Assembleia Legislativa, e assim, Pai, no governo do nosso estado, na prefeitura da nossa cidade. Faça isso, Deus, e que o amor de Deus, o Pai, seja derramado nesta manhã sobre a nossa vida, e que a graça do Filho, a graça perante homens, perante o Senhor, seja repleta e cheia a nossa vida dessa graça de Cristo, e que a consolação, a paz que há no Espírito Santo transborde sobre nós, alcancem os filhos dos nossos filhos, até que Jesus venha, até que o azeite encha, Senhor Deus, a criação, e o Senhor faça novos céus e nova terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Eu desejo uma semana azeitada para você. Que Deus esteja azeitando a sua família, abençoando, enchendo as suas vasilhas da provisão dele que nunca acaba, em nome de Jesus. Amém e amém.